Olá pessoal, tudo bem? Vamos para o terceiro vídeo dessa sequência de vídeos de estudo bíblico, de interpretação bíblica, especificamente tratando do Evangelho de Marcos. Gostaria de ressaltar que é um trabalho básico, não é um trabalho exaustivo, complexo, profundo. É uma questão mais básica para trazer aí uma luz a respeito desse comportamento tão importante, desse hábito tão importante que é o hábito da leitura da palavra, né? Então, no primeiro vídeo eu trouxe para vocês uma introdução, lendo e ressaltando ali aspectos do primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. No segundo vídeo, eu trouxe questões que envolviam mais a questão de mais a parte da leitura em si, algumas formas aí de compreender o texto, e fiz alguns comentários iniciais sobre o capítulo 2 do Evangelho de Marcos. E nesse terceiro vídeo eu gostaria de dar continuidade trabalhando de uma forma um pouco mais avançada dentro desse Evangelho, alguns aspectos da, digamos assim, a segunda parte do Evangelho. Então nós vamos fazer uma separação aqui para fins didáticos, para auxiliá-los na hora da leitura, da execução da leitura bíblica. Então nós vamos falar que esse Evangelho ele está dividido especificamente em 5 partes. Vamos trabalhar dessa maneira para facilitar. A primeira parte é a parte introdutória. Essa parte introdutória está no capítulo 1 e vai do verso 1 ao verso 13. Então, essa parte introdutória do Evangelho de Marcos diz respeito a João Batista, ele que preparou o caminho para a pregação de Jesus, para a vinda de Jesus, né, usado por Deus com essa finalidade, como havia profetizado Isaías no Antigo Testamento. Depois, a questão toda ali envolvendo o batismo, enfim, os aspectos ali que antecederam o início ministerial de Cristo que nós tratamos lá no primeiro vídeo. A segunda parte que nós vamos restringir aqui para a gente poder compreender melhor durante a leitura é a pregação de Jesus ali no norte de Israel, especificamente na região da Galileia. Então, essa segunda parte, já iniciando a questão ministerial de Jesus, aí, as pregações e os milagres, as curas, o ensinamento, os ensinos de Jesus, nós vamos entrar nessa primeira parte, que é a parte do ministério na Galileia. É importante destacar que, de fato, Jesus ele começou o seu ministério nessa região, na região da Galileia. Então, o registro ele é fiel, é sempre importante lembrar, ele é fiel ao que de fato aconteceu. É óbvio que aí nós vamos entrar no primeiro parênteses a respeito de tudo isso, a respeito do Evangelho de Marcos. O primeiro parênteses é o seguinte: Marcos ele tem a intenção de trazer de uma forma rápida os acontecimentos que envolveram Jesus. Então você percebe, por exemplo, numa rápida comparação, uma simples comparação com o Evangelho de Mateus, que o Evangelho de Marcos tem um número de capítulos mais reduzido. Por que isso? Pelo foco do evangelista nessa questão do movimento, sempre trazendo informações de uma forma mais rápida e objetiva. Então ele não adentra em outras questões, até com uma questão do público dele. Enfim, essa segunda parte então do Evangelho é a pregação na Galileia, e para nós podermos entender melhor aqui dentro do Evangelho onde isso está inserido, você pode acompanhar do primeiro capítulo, verso 14, até o capítulo 8, verso 26, todo esse caminho, essa trajetória de Jesus e dos discípulos dentro da Galileia. Então ali acontecem alguns episódios, como por exemplo o chamado dos 12, os 12 discípulos que se tornariam apóstolos com exceção de Judas Iscariotes, né? Cometeu o suicídio. E posteriormente nós vamos entrar na questão ali já
da Judéia, de Jerusalém, e Jesus assumindo ali, tomando um caminho já para o sofrimento, um caminho de sofrimento até a sua morte, até a sua crucificação, passando pela última semana ali, alguns acontecimentos, e posteriormente o túmulo vazio, a ressurreição de Cristo. Então, feita essa divisão, que você pode acompanhar novamente voltando o vídeo, nós vamos agora comentar um pouco em cima, de uma maneira geral, em cima desse ministério na Galileia. Eu gostaria que você acompanhasse comigo, abrindo a sua Bíblia em Marcos capítulo 2. Nós fizemos uma breve leitura no primeiro vídeo, uma breve descrição do primeiro capítulo, então não vou voltar no primeiro capítulo novamente. Eu vou iniciar aqui essa exposição partindo do capítulo 2. Então, Jesus ele traça a sua trajetória na Galileia, e é muito importante observar que Jesus, o evangelista Marcos, ele registra o poder de Jesus, a autoridade de Jesus, inclusive o fato de ser o Messias, o enviado de Deus, ele registra isso, ele comprova isso através das curas, das libertações demoníacas, de ressurreições da sua autoridade ao ensinar. Isso é muito, muito claro dentro dos evangelhos. O objetivo é sempre mostrar, provar que Jesus é o Filho de Deus, enviado por Deus para resgatar a humanidade que havia se perdido. Então esse é o intuito dos evangelhos, registrar ali de forma biográfica a vida de Jesus, principalmente essa parte ministerial. Lucas vai trazer algumas questões aí que antecedem o ministério, e Mateus e Lucas vão trazer genealogias, mas a intenção, o foco é revelar, especificamente aqui, Marcos, revelar que Jesus era o Messias. Ele é um enviado, que os profetas do Antigo Testamento profetizaram a respeito dele. Então, a respeito de que viria um Salvador, viria um Libertador, viria alguém que traria o reino de Deus, restauraria Israel, e não somente Israel, que parece um pouco distante, mas aquele que restauraria a comunhão do homem, do ser humano, com Deus. Por isso, Jesus ele é uma figura fundamental se nós queremos algo com Deus. Então, todos os caminhos levam até Deus? De acordo com as Escrituras, de acordo com a Bíblia, não. De acordo com a Bíblia, Jesus, como ele diz lá em João 14, está registrado lá no Evangelho de João, capítulo 14, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo que Jesus ele é o único meio, ele é o único mediador, é o único que intercede, é o único que faz essa ponte com Deus. Por que ele tem essa autoridade toda? Porque ele nos comprou na cruz. Então, se nós nos rendermos a ele, ou seja, se nós nos achegarmos a ele, ele é poderoso para nos tirar da condição de pecadores, da condição de amaldiçoados por causa do pecado e nos transportar para o seu reino de amor. Então isso é muito importante nós fazermos esse entendimento, nós termos esse entendimento, essa clareza. Jesus ele é o Messias, ele é esse que foi prometido desde a fundação do mundo. Desde o momento em que Adão e Eva pecaram, o Senhor ele já havia, muito antes disso, ele já havia concebido esse plano na eternidade. O plano de enviar Jesus para resgatar o homem, para resgatar a humanidade. E por quê? Porque nós pecamos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não, mas eu não pequei, eu não tenho relação com Adão e Eva. Nós temos relação com Adão e Eva, porque Adão foi o primeiro homem. Ou seja, existia uma autoridade sobre ele. Ao pecar, ele trouxe o pecado para toda a descendência, toda a sua linhagem. Ou seja, toda a humanidade sofreu as consequências do pecado original. Nós podemos, então, culpá-lo por isso? Não. Inclusive, a culpabilização, a culpa, imputar a culpa a outro é algo que Deus ele abomina. Tanto que, quando Deus pede para Adão prestar contas do que havia acontecido, ele atribui a Eva.
E quando Eva então chega diante de Deus, ela atribui a serpente. Porém, Adão não deixou de sofrer as consequências. Então, com Deus não cola a culpabilização dos outros. Com Deus é sim, sim, não, não. Com Deus é eu pequei, eu falhei. Um exemplo disso é que na nossa cultura brasileira é muito comum as pessoas dizerem assim: eu não mato, não roubo, eu não faço nada de errado, eu vou para o céu. Então, na verdade, se nós formos seguir esse raciocínio, eu não mato, não roubo e por isso eu vou para o céu, nós precisamos olhar onde está escrito não matarás ou não roubarás e não adulterarás, essas coisas que nós costumamos ouvir, que estão muito enraizadas na nossa cultura. Isso está contido ali no Decálogo, nos 10 mandamentos de Moisés. Desculpa. Os 10 mandamentos que o Senhor entregou a Moisés no período em que Israel havia sido tirado ali do Egito. Então o Senhor entrega as leis para fins assim, de revelação do caráter divino e também uma forma de alinhar os homens conforme o caráter de Deus, a vontade de Deus. Porém, a lei, isso nós chamamos de lei, ela não é suficiente, de acordo com as Escrituras, para tirar o homem de uma condição de pecador e transportá-lo para uma condição de perdoado e salvo. Para isso nós precisamos de Cristo. Mas a lei, ela nos revela um pouquinho aí daquilo que Deus estava revelando a respeito do seu caráter para o povo de Israel. Então, quando nós falamos não matarás, não adulterarás, etc., nós vamos olhar também para o restante da lei. E um mandamento muito interessante que eu gostaria de trazer aqui a reflexão é o último mandamento, em que o Senhor ele fala: não cobiçarás. E aí nós entramos numa sinuca, né? Nós entramos aí num ponto constrangedor. Por quê? Porque nesse ponto todos nós erramos. Nesse ponto todos nós pecamos. Porque aí nós não podemos ter inveja, ter ciúme e desejar absolutamente nada que não seja nosso. Então aí nós pecamos, porque todos nós um dia fizemos isso. Inclusive quando ele fala não matarás, o Senhor Jesus, depois no Sermão do Monte, vai esclarecer o que ele queria, o que o Senhor Deus, o Pai, queria dizer com isso. Queria dizer o quê? O não matarás não é só no sentido de tirar a vida fisicamente, mas sim no sentido de se irar contra o outro, de odiar alguém. E ele complementa dizendo se irar sem motivo, né? Que aí entra numa questão da santidade de Deus, e se irar pelo fato da santidade de Deus estar sendo vilipendiada, estar sendo infringida. Então, outra questão muito interessante, a questão do adultério. Não adulterarás. É no fato de ter a prática do adultério? Também. Mas o que o senhor também estava falando ali naquele momento do adultério? Sobre a questão de você olhar e desejar. Então, se você que está me vendo um dia olhou para alguém, para um homem, para uma mulher, e teve uma intenção impura no coração, você já cometeu adultério com essa pessoa. Então nós somos moralmente, sendo assim, nós somos moralmente incapazes de por si só alcançarmos a salvação. Então, nós precisamos de um mediador. E a Bíblia nos diz que o único mediador é Jesus Cristo, porque ele morreu para que justamente esses pecados fossem pagos na cruz do Calvário, e nós pudéssemos hoje, através dele, necessariamente dele, através do arrependimento, que é algo muito predominante também na Bíblia, pudéssemos ter acesso à salvação. E trazendo isso agora, essa questão do arrependimento dentro do Evangelho de Marcos, nós encontramos isso no verso 15 do capítulo 1. Jesus ele dizendo: cumpriu-se o tempo, quando João Batista é preso. Cumpriu-se o tempo e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento significa voltar o seu coração para outro caminho. Nós precisamos entender que arrependimento é o mínimo necessário para que nós possamos chegar a Deus. É o que eu preciso de arrependimento. Então eu preciso trazer aquela questão novamente, de não culpabilizar, mas sim assumir a minha responsabilidade, tornar o meu coração para outro caminho, ou seja,
deixar as minhas práticas pecaminosas, aquilo que eu fazia eu não faço mais, como Paulo fala, se você roubava, não rouba mais. O que você fazia de errado, se você mentia, não minta mais. Se você fofocava, não fofoque mais. Se você dava sempre um jeitinho, você não vai mais dar jeitinho. Se você tinha o hábito de ter leves mentirinhas, você agora vai voltar o seu caráter completamente para Deus. Então não existe uma meia conversão. Ou a pessoa ela nasce de novo, ou ela permanece no pecado. É isso que a Bíblia nos traz. Existem outras interpretações em cima disso? Existem. Existem correntes teológicas para todo gosto. Existem correntes teológicas que pregam o prazer, que pregam a felicidade, que pregam a prosperidade como sinônimo de que Deus está com a pessoa. Mas nada disso substitui a palavra de Deus, que diz que sem arrependimento não tem como você iniciar sua trajetória com Deus. Inclusive o Senhor fala, né? Sem santificação ninguém verá o Senhor. Então se nós não nos santificarmos, se nós não tirarmos os entulhos de dentro de nós, se nós não voltarmos o nosso coração para o Senhor, não é possível ter comunhão com Ele. Porque o Senhor, Ele é puro, seus olhos são puros e não podem contemplar o mal. Abacuque nos traz essa revelação da santidade de Deus. Então todos os homens, por exemplo, Moisés, quando ele pede para que Deus revelasse a sua glória, ele não pôde contemplar face a face, porque senão ele seria consumido pela sua fragilidade humana. Então a santidade de Deus é algo extremamente sério e constrangedor. Então nós precisamos entender esse aspecto da palavra de Deus, porque essa é a base do ministério de Cristo, essa é a base dos evangelhos. É a santidade de Deus. Deus ele trabalha de uma forma santa e ele trabalha na base do arrependimento. Partiu do arrependimento, oração sincera, coração aberto, então o Senhor opera. O evangelho então aqui de Marcos, do capítulo 1, verso 14, 15, 16 ali em diante, até o capítulo 8, vai tratar dessa região norte ali de Israel. Então, quando você for realizar a sua leitura, se é que você já não leu toda essa parte, você vai observar sempre essas questões ali. Jesus sendo confrontado pelos hipócritas. Quem eram os hipócritas? Os hipócritas é aqueles que diziam, né, que conheciam as leis de Moisés, né, os mandamentos de Moisés, então batiam no peito, eu não mato, eu não adultero, e etc. Quando na realidade, né, julgavam os outros, quando na realidade eles cometiam pecados, que é o pecado, é a infração do caráter de Deus, você infringe o caráter santo de Deus, isso é pecado, te afasta de Deus isso. Eles cometiam isso no coração. E eles eram hipócritas porque eles condenavam a prática dos outros, sendo que eles também praticavam aquilo. Então, o Senhor ele adverte a respeito disso. Ele diz, primeiro você tira a trave que está no seu olho. Lá no Sermão do Monte ele vai falar isso daí, em Mateus. Depois você vai lá e tira o cisco do outro. Ou seja, então primeiro você se conserta, depois você vai olhar para o outro e dar um direcionamento ali para a vida dele. Então primeiro você vai se consertar, vai colocar sua vida no altar. Depois você vai voltar os seus olhos para os outros, vai estender e vai se prontificar como uma pessoa que quer ajudá-lo moralmente. Então o Senhor está falando a respeito disso. Que nesses momentos ele é confrontado justamente por essa pregação mais incisiva, moralmente mais incisiva, aí já bate totalmente de frente com aquilo que nós vemos muitas vezes sendo pregado na nossa cultura, de que Jesus ele é permissivo, de que tudo pode, quando na verdade Jesus ele pregava, ele tinha uma pregação muito firme, além desses confrontos dos hipócritas, né, dos fariseus, saduceus, mestres da lei, ele também foi abandonado numa certa ocasião, João vai registrar isso, pela multidão. Por quê? Porque ele começou a pregar de uma forma mais dura, coisas que inclusive pela cegueira espiritual do povo não era possível compreender. Além disso, você vai observar dentro desse período aqui, curas de toda forma, milagres, operação inclusive na natureza, Jesus ele controlando os fenômenos da natureza, e libertações, ou seja, jovens possessos, pessoas possessas, o Senhor removendo
expulsando os demônios, você vai observar que Jesus, o registro aqui do Evangelho, que Jesus ele tem todo o poder. Então foi dado a Jesus todo o poder da parte de Deus para que ele operasse isso, para que as pessoas pudessem olhar para ele e crer que ele era quem o Antigo Testamento dizia que era necessário viesse ao mundo. Então Jesus ele é quem ele é. E o mesmo Deus da Bíblia, gente, é o Deus que opera hoje. Hebreus vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus é o mesmo. Então Jesus ele tem poder para curar, Jesus ele tem poder para libertar, Jesus ele tem poder para dar vida. Jesus ele é o mesmo. Ele continua fazendo os mesmos milagres. E que muitas vezes nós não temos fé suficiente para acreditar nisso. E também em outras ocasiões Deus ele permite certas situações para que o nosso caráter seja moldado. Então nós temos que também ter essa sabedoria na hora de fazer essa distinção. Leia com atenção esses episódios aqui que eu acabei de resumir para vocês, e depois nós vamos partir para a terceira etapa do Evangelho de Marcos, dessa divisão aqui didática.